Boa noite, estamos aqui no Divórcio com Respeito para mais uma live da nossa super semana do Divórcio com Respeito. Agora, daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos, a gente vai começar o nosso papo com o maravilhoso Cláudio Tebas. É muito bacana isso, né? De poder fazer uma semana, conversar com gente que a gente quer aprender, gente que a gente já conhece, gente que a gente vai conhecer. E uma alegria, tô vendo as pessoas chegando, tô muito contente. Deixa eu aproveitar e achar aqui meu filtro bonito de fazer live. Agora sim, agora tá bom o negócio. Boa noite para todo mundo, muito bacana estar aqui participando nessa semana do Divórcio com Respeito. E ontem a gente já teve uma live com a Olivia Furst entrevistando a Beth Goffman, uma atriz que contou da experiência dela como filha de um divórcio. Pela manhã a gente teve uma live que foi do pessoal do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas junto com o movimento Divórcio com Respeito, entrevistando duas professoras, duas advogadas profissionais maravilhosas, aliás, uma juíza e uma advogada, a Marília Pedro Xavier e a Luciana Pedro Xavier, e elas falando de começos e recomeços. Na hora do almoço, à 13h, eu tive o prazer de falar com a Silvia Felipe Marzagão sobre o objeto que foi o trabalho de mestrado dela, os contratos para conjugais. Então, esses recombinados que a gente pode fazer durante o casamento. E agora eu fecho o primeiro dia completo da semana do Divórcio com Respeito, conversando com o Cláudio Tebas sobre combinar e brincar, ou seja, a gente está ampliando o tema dos combinados. Estou recebendo aqui a presença do Caco Santos, consultor financeiro pessoal, e que vai falar de uma live, vai fazer uma live amanhã junto com a Bebel Montenegro, também consultora financeira, e eles vão ter por anfitriã a Luciana Brasileiro, uma das civilistas. Aliás, né, muitos perfis surgindo aqui, né? Que bacana a gente vendo essa rede multidisciplinar de gente que trabalha, que estuda e que cuida das famílias. Então, o Caco tá lembrando aqui, né, que o papo hoje meu e da Silvia falou muito, né, das questões da perspectiva de gênero nos acordos financeiros, na necessidade da gente fazer combinados e recombinados, porque a vida muda, né? A gente às vezes eu casei com 22 anos, eu era uma pessoa, eu sou a mesma, mas mudaram meus interesses, mudaram certamente os meus projetos de vida com 30, quando eu me tornei mãe, com 40, quando a gente amadurece, com 50, quando a gente começa a olhar o panorama visto da ponte, e a gente já pensa, bom, já vivi um pouquinho mais da metade, tem outra metade, a importância da gente ir repensando isso e recriando, né, a vida, repensando os nossos projetos de vida, matrimoniais, conjugais, de namoro, de estar só também, de estar com os amigos, de cuidados com a família, enfim. Eu acho que a Semana do Divórcio com Respeito é uma semana que fala muito de cuidados. E de cuidados das mais variadas formas, e a partir dos mais variados temas. Então, uma alegria poder contribuir com essa troca de ideias, estar aqui junto com vocês, que eu não vejo vocês, mas eu fico vendo os nomes chegando, uma alegria ter tantos amigos, tantas pessoas bacanas e tanta gente interessada em saber mais sobre essa ideia do divórcio com respeito, né? E que ele é um movimento suprapartidário, é um movimento que junta pessoas de várias formações, de vários estados do Brasil, mas a gente está unido por essa ideia do respeito no nosso trabalho, respeito às pessoas, no cuidado com as pessoas, né? Edith, uma parceira querida, que agora está em Santa Catarina, contando aqui da participação da querida Silvia Marzagão no Congresso Catarinense, e o Cláudio Tebas, pontualíssimo, o nosso Lorde inglês, nosso convidado da live, chegou e ele vai entrar aqui para a gente começar esse papo já. Vamos pôr ele aqui, da conexão do celular. Gente, essa vida de
de influenciadora digital, uma loucura. Ah, Bem-vindo, Paulo querida, tudo bem com Tebas! você? Com você e com vocês todas e todos que estão aqui. Melhor agora com a sua companhia, com a Ah, sua chegada. Muito bom ter você aqui. De novo, já estivemos juntos na Semana do Divórcio com verdade, Respeito ano passado. Ano passado a gente estava junto com o Alexandre verdade. Coimbra de Amaral, falando de, desses lutos que a gente vive, né, Tebas? Tanto o luto de perda de uma pessoa, como foi o mote da escrita do teu livro lindo, De Mãos Dadas, dessa É, perda da sua mãe, e aí a gente falando da perda do divórcio. Mas esse ano a gente está mudando, vamos eba. falar de combinados. Vamos falar de Olha, primeiro, combinados. felizão de. Oi, fala, Olha, desculpa, eu falhou sei aqui. que. Fala, não, Primeiro, fala você felizão de estar primeiro, fala você. junto. Aonde se me levar, eu vou. Você falou da minha pontualidade. O nome disso não é pontualidade, se chama ansiedade. Eu estou desde tarde te mandando mensagem falando que estava louco para te encontrar e papear sobre isso. É um tema que eu acho tão relevante. Tudo que você promove em torno desse assunto é muito construtor de um mundo mais pacífico. E a outra coisa que eu queria comentar é Maravilha. que eu adoro umas gambiarras. Adoro gambiarra. Eu estou num, eu tô num hotel aqui no Rio. E não tinha como apoiar o celular. Então, eu vou contar para quem está com a gente. Ele comenta aqui quem já fez coisa parecida. Eu estou com o celular apoiado em cima de uma xícara e as costas apoiadas numa maquininha de café, porque não tinha o tripé. Então, eu estou adorando o empenho que a gente faz para poder estar junto. Acho que isso é quase uma metáfora. Não, e é uma pena porque a gente não consegue fotografar, porque eu trouxe um tripé aqui para o meu escritório. Mas aí eu abaixei a Sim. cadeira porque o tripé é pequenininho. Aí eu botei o tripé em cima de um livro. Aí de dia a janela estava aberta, estava bom. Agora à noite eu catei a outra parte do tripé, que é aquele Ó, anel de luz, para pôr aqui, para ter uma luzinha aqui. E aí, só que como o celular está aqui sendo usado, a gente não verdade. pode nem Verdade. fotografar Mas a sua luz gambiarra, está né, ótima e eu Tebas? vejo o A anel gente refletido nos monta. teus óculos. Agora deu para sacar. Eu ia falar, É, nossa, seus olhos estão muito brilhantes hoje, mas agora já sei que é o anel. bom, só para a gente marcar aqui, porque essa live vai ficar gravada para quem quiser Uhum. assistir depois. Eu queria só contar para quem está chegando agora que o Cláudio Tebas é um educador, escritor, palestrante, publicitário, palhaço. Especialista em questões essenciais do relacionamento, como construção da sensação de pertencimento, da confiança e da escuta. É cofundador das Forças Amadas, grupo especializado em atuar na reconstrução humana de moradores de regiões que passaram por algum tipo de catástrofe. A sua websérie Fala Que Eu Não Te Escuto tornou-se um fenômeno na internet com mais de 1,5 milhão de acessos no YouTube. E quem ainda não viu, corre lá, porque vale a pena. Sua vasta experiência na condução dos mais variados grupos e plateias, e eu sou testemunha deste homem conduzindo uma plateia de muitos advogados, alguns psicólogos e alguns financeiros, participando do Congresso Brasileiro de Práticas Colaborativas e pondo todo mundo Eba. para jogar e se mexer, somada à bagagem acumulada em 20 anos de trabalhos relacionais, o levaram a ser hoje um dos mais modernos e antenados Uau, que palestrantes chique da tudo isso. Que atualidade. bom que tá E gravando. Quando estiver autor. triste, eu vou escutar Ai, você. você é muito chique, Tebas. Você é muito chique. E além do livro De Mãos Dadas, que ele escreveu em coautoria com Alexandre Coimbra de Amaral, livros infantis, ele escreveu também outro livro que recomendo muito, chamado O Palhaço e o Psicanalista, junto com o psicanalista Christian Dunker. Então, senhoras e senhores, com vocês, Ei, Cláudio gente, boa Tebas. noite, boa noite, boa noite. Feliz de estar aqui. Desculpem essa luz, não sou eu que estou emanando, é o teto. E eu não sei, e eu estou meio sem posição aqui, mas acho que se não tiver ruim de me enxergar, a gente segue assim. E aqui fica o cartaz da porta do hotel: não fume. Eu recomendo que ninguém fume mesmo. Maravilhoso. Bom, a gente vê seu rosto, tá ótimo, você tá Tá, super joia. em foco aqui com a gente. A gente te escuta super bem. A Silvana Dias está chegando. Silvana Dias, parceira querida. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo que está aqui, mas uma alegria. Tebas,
Conta para quem ainda não ouviu essa história linda, maravilhosa, que eu amo, daquele seu pequeno mestre, quando você chega para dar uma aula, para fazer uma atividade, e ele fala sobre brincar primeiro. Ah, Conta meu para todo pequeno mundo essa mestre história mesmo. linda. Acho que foi bom ser lembrado. Essa história que ela pode puxar vários mestres, assim, da importância do brincar. Para quem está com a gente aqui agora, eu tinha acabado de lançar meu primeiro livro infantil. Agora, dia 26, parênteses, dia 26, agora, lanço mais um livro infantil, As Aventuras de Dorinha, da Companhia das Letrinhas. E para mim, livro infantil, ele não é para criança, ele é para todo mundo. Livro de adulto que é só para adulto, né? Mas eu tinha acabado de lançar meu primeiro livro, Amigos do Peito, isso quase 30 anos atrás. Uma escola adotou o meu livro, eu fiquei super feliz com aquilo, e mandou um carro me buscar para ir para a escola, né? Nunca mais vou esquecer dessa oportunidade. E aí eu cheguei na escola, as crianças estavam sentadinhas no chão, assim, Marisa já me viu contando essa história, com o meu livro na mão, um livro amarelo desse tamanho assim. Então, o pátio estava colorido de amarelo, assim, pelo sorriso das crianças. E eu, muito ansioso, era a primeira vez que aquilo acontecia na minha vida, falei, alguém tem uma pergunta para me fazer? Isso suspeitei que eles iam fazer perguntas do tipo, Cláudio Tebas, como é que você escreve? Cláudio Tebas, como é que você cria personagens, né? Mas a experiência depois foi se revelando o quanto que não é a primeira coisa que criança quer saber, talvez não seja nenhuma das últimas. Eu adoro as crianças. Cláudio Tebas, é A Cláudio, gente... sobrenome, é o Cláudio Tebas. É que nem os meus filhos, eu tenho o Isso, filho Pedro, o Pedro Teles, porque Pedro tem isso. 10, né? Isso é Então, isso mesmo, Cláudio porque na Tebas. escola, para diferenciar, é nome e sobrenome, né? Aquele nome de modelo, né? E aí, perguntei, alguém tem uma pergunta para me fazer? E esse menininho, esse pequeno mestre, levantou o dedinho assim, foi o primeiro a levantar, e eu falei, qual que é a sua pergunta? E ele me fez essa maravilha. Ele falou assim, a gente pode brincar primeiro? E tive a sorte de, no meu nervosismo, ter a calma de devolver a pergunta com outra pergunta. Aí eu perguntei para ele assim, pode, mas por que você quer brincar primeiro? Eu estava muito surpreso. Mas por que você quer brincar primeiro? E aí esse pequeno mestre, 7 aninhos, falou uma coisa que depois disso, 30 anos depois, eu me considero um investigador do brincar e da escuta, e ninguém respondeu com tamanha simplicidade uma coisa tão complexa. Por que você quer brincar primeiro? E meu pequeno mestre me disse, eu quero brincar primeiro porque depois que a gente brinca, a gente fica amigo. Depois que a gente brincasse, a gente estaria com muito mais intimidade para falar do que precisava, né? Para baixar a bola, para conseguir perceber a humanidade do outro, né? Depois que a gente brincasse, eu não ia ser mais o Cláudio Tebas, o escritor que está lá na capa do livro. Eu ia ser o Cláudio, né? E fico com vontade de perguntar para Uhum. você, Marília, e para todas e todas que estão com a gente aqui, pode comentar eu ou não. Levante a mão aqui. Quem só o que precisou um dia para se sentir mais confiante, mais seguro, era estar com um amigo, né? E acho que o convite que esse mestre faz é como é que a gente pode criar esses ambientes de ludicidade que nos tornem mais próximos para falar das coisas que a gente precisa. Acho que é isso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que é muito essa ideia. Tebas, na hora do almoço, na live da 1 da tarde, eu estava conversando com a Silvia Marzagão, que o nome técnico do trabalho que ela desenvolve chama contrato paraconjugal. E o contrato paraconjugal é um combinado que a gente pode fazer durante o casamento, né? E essa semana é a semana do divórcio com respeito. Então as pessoas devem estar falando, gente, mas por que essa Marília está aí falando de chamar o outro para brincar? Me chama um palhaço, né, para falar de combinar e brincar numa semana do divórcio com respeito. Eu acho Porque tem que sim. tudo a ver. Porque para brincar, a gente combina Uhum, como vai ser a uhum, brincadeira. A gente não é, a gente combina a regra exato, do jogo. A gente combina se a bola vai ser exato, grande, se a bola vai ser pequena, se vai ter time, exato, se vai ter campo, se vai ter linha no meio. A gente, e mesmo quando a linha exato, imaginária está combinada, exato. né, Tem tão a Tebas? ver. Você sabe o quanto que eu estava inseguro, né, em encontrar.
diante de vocês, que eu acho o máximo que vocês fazem, e eu chegar aqui com o meu repertório de palhaço, mas te escutando, eu percebo o quanto que as nossas relações, e isso me corrija se eu tiver entendido mal, quando a Silvia ela fala desse contrato como é que é? Para conjugal. Primeiro que eu acho que o para tem muitos sentidos aí, né? É para os dois, e para conjugar, né? É para conjugal e para conjugar. Conjugar o quê? Conjugar o verbo acordo. Ele é um para conjugar o verbo dinâmica, porque a gente é dinâmico, a gente muda. E o jogo ele é para conjugar o desejo de estar junto, para conjugar o que a gente precisa para estar bem junto, porque se a gente quer estar junto, a gente quer estar bem junto, né? E brincar, se cada um de nós que está aqui agora, falando nesse momento, lembrar de quando a gente está brincando no pátio, tem uma regra inicial, que às vezes a gente nem sabe qual que é a regra, porque a gente já joga uma regra que a gente acha que está posta. Eu casei, você me contou, já tarde, você casou com 22, eu também. Eu casei com 21 para 22. A gente acha que a regra está posta e tem lacunas na regra. Quando a gente vai brincar de pega-pega no pátio, quem bate a mão primeiro está salvo. Ah, não, mas não é o primeiro, é o último. Ah, mas está muito embaixo, tem que ser mais em cima, aqui embaixo muito alto eu não alcanço. Não é isso? Exatamente. A gente vai refazendo a regra do jogo com a nossa capacidade ali da nossa infância, e é muita, com a nossa discernimento infantil, vai refazendo a regra do jogo para que o jogo seja o protagonista, para que o jogo seja bom. E peguei o fio aqui, e me parece que o grande protagonismo desse casal não é o Cláudio, não é a Marília, o grande protagonista é o casal. É o que acontece entre nós. E para que o que aconteça entre nós, a gente tem que reconhecer que a gente muda. E a regra tem que acompanhar isso. A regra do jogo tem que acompanhar. Quando eu brincava de pega-pega com 7 anos, não brinco mais do mesmo jeito, porque eu tenho uma coluna de 59. Depois de 5 minutos, vou estar com dor nas costas. Como é que a gente adapta o jogo a gente que o tempo inteiro muda, né? Perfeito. E você estava falando, a Svami está falando aqui, né? O pique alto pode ser um respiro no meio da brincadeira. Isso. Né? Desde que a gente combine, pode, né? Pode. É isso que é o bonito. E tem uma outra coisa que você falou aqui que eu acho que tem também a ver, né? Fazendo essas correlações com essa ideia de combinados, né? De estar bem, de ter um espaço de diálogo na relação. A Silvia falou uma coisa também bem bonita. Hoje estou fazendo os links porque sou eu que estou com vocês dois hoje, né? Mas a gente pode viajar para onde a gente quiser. Bora. Mas a Silvia falou uma outra coisa que é muito legal, que é assim, nós somos seres inteiros que entram nos relacionamentos. Não tem aquela história de, eu sou metade da laranja, eu sou a tampa da panela. Não, é um ser inteiro que encontra outro ser inteiro. E quando a gente brinca, a gente tem que estar inteiro. Não tem aquela história, eu vou dar uma meio brincadinha, né? Não. Não tem. Não é. Eu estou aqui pegando o repertório do brincar, já que estamos falando do jogo, não é café com leite, sabe? É para valer. E boa brincadeira é para valer. Quando você coloca o irmãozinho lá de café com leite, ele sabe que não está legal. Ele quer jogar mesmo, ele não quer. E acho que a gente tem que se colocar para valer no jogo. E isso é brincar. Brincar é sério. Interrompe brincadeira de criança, ver se ela não fica brava. Porque naquele momento raro, ela está ali para salvar o mundo, ela está ali para ser o ladrão, está ali para ser a polícia. E acho que a gente tem que levar a sério o brincar. Se trazer para o brincar, de verdade. Estou chamando o brincar esse pacto para conjugal. Exatamente. E fazer combinados, né, Tebas? Eu acho que é um aprendizado da gente, que a gente tem esse aprendizado no brincar. A gente, quem tem esse privilégio de poder brincar, de poder ter essa troca, de poder ter esses espaços da infância e da adolescência também reconhecidos, eu acho que a gente leva isso para a vida adulta, essa possibilidade. Né? De certa forma, a gente que trabalha, né, com divórcio, a gente que recebe as pessoas já nesse momento de luto, quantas vezes nós profissionais, e eu digo nós profissionais, pode ser profissional das finanças, pode ser profissional da psicologia, como eu sou profissional da área jurídica, né?
mas a gente recebe as pessoas e fala assim, puxa vida, se isso tivesse sido combinado, Pô, hein? mas não é, mas não é. Acho que boa parte disso, eu vou falando enquanto estou pensando, não tenho nada pré-definido, mas boa parte disso me parece que a gente supõe que o outro tem obrigação de entender o que a gente precisa. É, E, na verdade, se não está posto, o que você precisa, porque você mesmo às vezes não sabe. E acho que boa parte do fazer o combinado é alguma vulnerabilidade para você explicar, olha, não está bom para mim, eu não sei muito bem, você me ajuda a entender? Que aí a gente entra para um outro campo do jogo, que é o campo do criar a regra do jogo juntos, né? E aí, puxando para esse tabuleiro aqui, quando você não, você sabe que eu tive um divórcio muito difícil e se eu tivesse tido essas conversas, certamente eu não teria, mas eu tinha 21 para 22 anos ali, né? É, se a gente conversa antes, fica mais fácil saber se quando o dado cai no chão, vale ou não vale. Quem aqui já não passou por isso? Ah, no chão não vale, mas só vale quando é 6. Ah, não, mas não sei, né? Ou se cair de ladinho, vale? Vale ou não vale? Então, se a gente conseguir imaginar que nessa mesa o dado pode cair no chão, a mesa da conversa, a mesa do que eu preciso, a mesa do que você precisa, a gente pode combinar antes. Olha, se o dado cair no chão, não vale, não importa se é 1 ou 6. Se o dado cair de quina, não vale, não importa se é bom. Vamos colocar essas regras claras, e pode parecer chato no começo ali de fazer a regra, vamos deixar bem claro, porque tornar a regra clara é uma forma de tornar consciente o que a gente precisa nessa relação, perfeito. né? Então, e pode ser um bom jogo, eu acho, sobretudo quando está falando de casamento, é aquele que nenhum dos dois perde, os dois ganham. É, E aí é considerar que um bom jogo tem no meio do caminho tem um abrir mão aqui de algumas uhum. coisas e você abrir mão de outras, né? Maravilha. E você falou isso do combinado, da regra clara, combinando durante o, né, durante o jogo, ou durante o casamento, ou até durante a separação. Eu estava pensando dos combinados que a gente tem que fazer com os filhos também, né, Tebas? Como a gente tem que deixar claro para os filhos quais são as regras e como a gente tem que estar atento às necessidades deles para criar isso, né? Um dos conceitos que a gente trabalha nessa ideia do divórcio com respeito é a noção de que o casal conjugal se separa, aquela história acabou, ela teve um começo, um meio e fim, Uhum, mas o par parental vai ficar junto para sempre, porque uhum, tem filhos e que tem que uhum, ser cuidado, né? E como é uhum, bacana quando esses combinados também são feitos tão claramente entre o par parental, que é pai e mãe, pai, pai, mãe, mãe, né? uhum, Enfim, quem cuida dessas crianças e que isso é transmitido para essas crianças e para esses adolescentes, né? Que eles são tratados com esse respeito também, são tratados com essa inteireza deles, uhum, para uhum. para eles terem essa segurança de que a vida eles vão ter pai e mãe para sempre, né? Claro, claro. Eu me coloco a pensar, a partir do que se traz, o quanto que esse combinado não me parece que seria rico se tivesse um passo anterior ao transmitir, né? É um combinado entre nós dois que estamos nos separando por nossas razões, mas que leva em consideração que nossos filhos não são extensão de nós, são sujeitos com desejos, com vontades. E se a gente combinar com eles, escutá-los, o que eles precisam para que essa separação seja boa também? E se Perfeito. a gente colocar colocá-los, né, como coautores dessa regra de jogo? para que, Maravilhoso. para que eles também se sintam contemplados na hora de jogar, seja o dia da visita, seja a hora de ficar junto, na hora de jogar, que eles também se sintam contemplados nisso, para sentindo-se contemplados, pelo menos isso não se perdeu, porque separar implica em luto mesmo, é ruptura. Mas já que essa ruptura
é inevitável e pode ser saudável, como que eu faço para esse caminho que quebrou, né? Como que eu faço para esse caminho ser ludicamente construído? Ludicamente, eu Perfeito. estou chamando esse estado de profunda escuta de si e do outro para construir o jogo novo. O que É. tem, né? A Rose escreveu aqui, a Rose Venceslau Meirelles, a Rose é professora, advogada familiarista no Rio, Tebas, e membro aqui do movimento de divórcio com respeito. E ela falou, filho não é café com leite, né? Não, não, não é, não é. Filho E está a gente, jogando às vezes, inteiro junto isso. com a gente, né? Obrigado, obrigado, Rose. Exatamente isso. Não é café com leite, não. E ele precisa a voz dele ser ecoada. E se a gente tivesse, estou falando pelas minhas experiências, se a gente tiver em algum momento supor que tem que impor alguma coisa, que deixe claro por quê. Olha, filho, estou dando um exemplo radical. Você não pode ficar na janela porque você pode cair. Então, não vou deixar isso, porque faz Uhum. parte do meu papel aqui. Mas outras coisas eu consigo negociar. É onde que eu consigo colocar essa régua? Sempre partindo do pressuposto que é uma necessidade sua, né? Não é o Perfeito. E outro que tem que fazer. eu pensei em uma outra coisa aqui, talvez vou puxar totalmente a brasa para minha sardinha, que eu trabalho com Delícia. negociação colaborativa. E um dos pilares da negociação colaborativa é a ideia de trabalhar de forma interdisciplinar, ou seja, o psicólogo traz a contribuição na mesma medida do advogado, na mesma medida do financeiro. E aí a importância da gente ter esse profissional de saúde mental para fazer essa escuta qualificada dos filhos. Exato. Porque não, tudo bem, eu posso, né, ter a minha formação, enfim, a formação que for, mas daí a pensar em trazer os filhos aqui para o meu escritório, né? Não é o ambiente adequado, não é para eles. Claro, filhos, estou pensando em crianças, né? Mas Uhum. poder trabalhar de uma forma interdisciplinar para que esse profissional de saúde mental faça a escuta dessas crianças, faça, né, traga a voz dessas crianças para a nossa negociação, Uhum. ajude pai e mãe, o nome chique, né, a gente está chamando de combinado, mas no nosso trabalho o nome técnico é um plano de parentalidade. Nós vamos combinar que não pode ficar de pé na janela. Nós vamos Uhum. combinar que tem limite de exposição às telas, né? Que hoje é uma discussão Uhum. muito grande nas famílias isso. E Uhum. poder ajudar muitas vezes, porque como você falou também, divórcio é um luto, é uma Uhum. perda, né? É o fim Uhum. de um projeto comum de vida. E aí os adultos muitas vezes estão tão doloridos que está muito difícil fazer esses combinados. E Uhum. aí a atuação em equipe interdisciplinar, ela pode dar esse suporte, né? Que, que ao menos não aumenta o sofrimento, né? A dor está lá Claro. colocada e a dor está sendo acolhida, e Uhum. é mais como é que a gente mexe, como é que a gente ajuda a transformar essa dinâmica dessa família, né? Ótimo. Gostei muito. Como é que a gente traz outros parceiros para esse. Eu estou o tempo inteiro usando essas metáforas do jogo, porque sei que também é o mote da nossa live. Como é que a gente traz esses outros atores para o nosso pátio, né? Pode ser que a gente não esteja conseguindo resolver isso. Talvez a gente precise de outras pessoas com outro olhar, com outra linguagem, para que ajude a construir de uma forma mais sadia uma regra que seja bom para todos. E como é que você, no teu trabalho, propõe fazer combinados, Tebas? Eu sei que você trabalha muito com dinâmica, com equipe, que você tem feito esse trabalho super bacana de palestrante, até inclusive em empresas. Aliás, já vou fazer a chamada aqui na quarta-feira, eu vou falar com a Sandra Poltronieri, que é uma diretora de pessoas, né? Como é que o divórcio impacta no trabalho das pessoas. Como é que você leva isso? Como é que você cria esses ambientes de combinados, Tebas? Vou jogar a bola para o teu pátio, aí para o teu É, campo, e aí eu vou ampliando daqui. obrigado, querida. Olha, o, o palhaço ele trabalha com algumas coisas que são que até há pouco tempo atrás era considerado o patinho feio, porque não eram consideradas importantes para a produção, né? Que é a escuta, as emoções, né? O diálogo, né?
Mas nunca se falou tanto em saúde mental, por exemplo, porque esse jeito de trabalhar está nos adoecendo, né? Se a gente pedir para levantar a mão aqui, quem está com a gente, quem aqui conhece alguém que tirou a própria vida, ou conhece alguém que conhece alguém que tirou, provavelmente 90% das pessoas vão levantar. Então, hoje, essas habilidades com as quais o palhaço trabalha desde sempre, capacidade de escutar, capacidade de criar ambiente de conversa, criar ambiente de empatia, compaixão, eu, junto com várias outras pessoas, a gente vai estruturando de uma forma que isso possa estar de forma muito acessível para grupos de empresas. Eu estou aqui no Rio mesmo, que amanhã tem uma palestra para a Vale. Vai ser a 13ª palestra para as lideranças da Vale. Como que a gente pode construir ambientes de vulnerabilidade e diálogo, que são palavras que são um pouco gastas, né? Porque está falando tanto em vulnerabilidade que parece que ela vai... É nem quando você põe sal em tudo na comida, perde o sentido, né? Como que a gente pode reconhecer que o outro é um legítimo outro, que tem as suas angústias, tem os seus medos, tem os seus sonhos, desejos, né? Porque até o que está adoecendo as pessoas muito são coisas que são da nossa humanidade. Chorar, rir, brincar, coisas. Só que até pouco tempo atrás, se você chorava em empresa, você era considerado fraco, você não aguentava a pressão. Se você ria, você não levava a sério. Se você brincava, porque estava com o tempo sobrando. Então você tinha que estar o tempo inteiro no estado de faz de conta, já que estamos falando do brincar, porque mesmo quando você não tinha trabalho, tinha que fazer cara de alguma coisa. Só que essas questões que estamos falando aqui, elas são indissociáveis da nossa humanidade. A gente chora, a gente ri, a gente brinca. Então, quando a gente deixa isso fora do trabalho, a gente não deixa, a gente só está anestesiando, e aí isso vai nos adoecendo, adoecendo, adoecendo. Então, a gente tem feito muito trabalho, quando eu digo a gente, sou eu e várias pessoas, Cristian Dunker, Pedro Limeira, Beto Martini, Helena, enfim. Sempre em equipe, né? É bom a gente lembrar que a gente gosta de andar em bando e trabalhar em equipe, né? Isso, não falamos agora um pouquinho de trazer outras pessoas que complementam para o diálogo acontecer. Estruturando formas das empresas, já que estamos falando do universo corporativo, conseguirem trazer o humano para a cena e não o crachá para a cena, e ambientes em que, trazendo a humanidade da gente, a gente pode se acolher o outro e, acreditem, é meio óbvio, isso é extremamente bom para o trabalho, porque eu passo a produzir, que é o sentido do trabalho, de maneira muito mais sustentável, de maneira muito mais saudável, de maneira muito mais feliz. E aí, para isso, tem um monte de técnicas, né, que a gente dispõe para criar esses ambientes, né? Maravilha. Você me lembrou agora falando isso, né? Meu irmão estava me relatando que ele tá dando aula agora numa escola e que ele chegou para dar aula muito apressado, afobado. Ele começou agora, em agosto, semana passada, e preocupado que ele teve uma crise de sinusite e se ele ia conseguir chegar para a aula. Aí a coordenadora virou para ele e falou: bom, mas se você não pudesse vir, era só avisar. Você estava doente, você não podia vir. Não, mas eu só estou com essa turma uma vez por semana. Bom, paciência, eles vêm você a semana que vem. Como é que você vai dar aula se você estiver com dor? E ele ficou Claro, que bom. olhando para a pessoa, porque ele ligou para me contar, para falar: Marília, que coisa, eu tinha esquecido que ia trabalhar num ambiente saudável, porque ele estava dando aula Isso, numa escola que era assim: você tem vivo ou morto, você apareça para dar aula. sei, Não quero sei. saber como você está, Nossa, né? que bom que ele está nessa escola legal agora e que ele pode trazer sua verdade. Exato, isso faz uma diferença. E você usou tão bacanas, né? Um ambiente de vulnerabilidade. E quando é que a gente perde essa noção que estar casado, estar em casa entendo eu, Marília, em si o lugar da vulnerabilidade, Uhum. né? Porque se a gente se reconhece
que em casa é o lugar que eu tô lá para falar como eu tô me sentindo, o que eu preciso, a gente vai criando o combinado vai acontecendo no cotidiano, né, Tebas? Faz sentido? É, faz todo sentido, faz todo sentido. Acho que um dos grandes problemas e zero desejo de estar certo. Estou falando enquanto estou aqui. Um dos grandes problemas desse jeito de trabalhar é que a gente, em vez de ter um ambiente saudável em casa, em que eu posso me sentir menos vulnerável, e me levar para o trabalho, e me levando para o trabalho, eu ser capaz de afetar um sistema que adoece, acontece o contrário. Eu adoeço tanto no trabalho que levo o mesmo modus operandi para dentro de casa. É, fato. Estou falando de por ter vivido isso e por estar escutando muitas pessoas. Gente que começa a levar para dentro das suas casas um modo neoliberal de oferecer afeto. Eu brinco com você se você limpar a cozinha. Eu Uhum. te dou um abraço se você bater meta. E a gente deveria se abraçar e brincar, não porque alguém bateu meta de limpou ou fez, porque isso é bom para nós, isso é bom Deixar a para a cozinha gente. limpa, porque nós todos gostamos de uma cozinha Porque limpa, todos nós afinal de contas. gostamos de cozinha limpa e no ritmo que for bom para todos, né? Então, eu acredito que boa parte da nossa não vulnerabilidade dentro das nossas casas é porque a gente se endurece tanto onde trabalha que acaba levando esse mesmo pensamento para dentro de casa. E acho que encontrar nas relações familiares a cura passa por a gente parar, se olhar, não só porque é final de semana, finalmente chegou sexta-feira, devia ser sempre, devia ser É, finalmente estamos juntos. Parar, respirar e brincar. Brincar. Brincar muito. Tem um povo indígena brasileiro que chama os Craô. Craô. Tem um documentário lindo que chama Rotchuá. Rotchuá é o palhaço da tribo. Ele é tão importante para a tribo quanto o cacique. É do Tocantins, essa tribo. E essa tribo, ela tem, eles têm algumas lições muito importantes, assim. Escutei que sempre que eles têm uma decisão muito importante para tomar, como comunidade, sempre que eles têm uma decisão muito importante para tomar, o que eles fazem? Eles brincam. olha só, que Porque lindo ao isso. brincar juntos, eles encontram suas melhores potências, eles se conectam porque brincar é ser de verdade, né? Senão é faz de conta, senão é café com leite. Brincar é a verdade. E quando a gente brinca de verdade, a gente acessa o melhor de si e o melhor do outro para aquela brincadeira dar certo. Então, eles brincam para acessar o que a gente está falando aqui, um estado de estar com o outro de coração aberto. O nome disso é vulnerabilidade. Que lindo isso, Tebas. Né? Que lindo. Que coisa linda isso. Você sabe que, falando de coisas lindas, eu lembrei de uma coisa feia, mas eu vou falar primeiro da coisa linda que eu lembrei. A coisa linda que eu lembrei é a conversa do Alexandre Coimbra Amaral com o Jamil Chad e a Juliana Monteiro no podcast dele, do Cartas a um Terapeuta, e que é linda a Uhum, conversa deles, desse estado de vulnerabilidade deles como correspondentes internacionais que vivem no exterior, uhum, enfim, e que são pessoas extremamente afetivas, pensando no Brasil, pensando na nossa possibilidade de transformação. E eles falam uma coisa que eu achei linda, né? O Jamil Chad uma hora fala assim, porque o pessimista, ele passa por ser o mais inteligente, porque o pessimista vem sempre com aquela pergunta, né, que uhum. deixa todo mundo meio no mal-estar. Eu falo, não, vamos desmistificar isso. O otimista tá ali pensando em como fazer a coisa ficar melhor. E aí a Juliana responde para ele assim, na verdade, o fato é que o pessimista é um preguiçoso. E eu achei genial isso. E é do que É, nós estamos falando, né? Vamos é, trabalhar juntos, vamos estar junto para construir uma coisa mais bacana. E para isso, eu uhum, sendo eu inteira, né? Frente, super, verso, atrás, do lado, com cheiro, enfim, com super, toque, com super. temperatura, né?
Lindo. Eu amei isso. Eu não escutei o podcast, esse episódio do maravilhosíssimo e amado Alexandre, que lançou um livro lindo agora, Toda Ansiedade Merece um Abraço. Recomendo a todo mundo, anota aí. Toda ansiedade merece um abraço. É maravilhoso, como tudo que o Alexandre faz. Quando você traz desse podcast a palavra otimismo, ela ressoa em mim assim, como sonhar o futuro. Lindo. Se eu não sou otimista, eu não sonho. E escutei do Christian, outro gênio querido, que eu tenho a sorte de caminhar junto, Christian Dunker, agora numa palestra, semana passada, estávamos juntos na GM, e ele fez uma palestra sobre ciclo da vida, e ele falou uma coisa que eu achei tão marcante, que eu vou somar os dois amores da minha vida, e você que está aqui também, Maria, três amores, o Alexandre Amaral, o Christian Dunker, você aqui escutando isso que o Christian trouxe, que se soma ao otimismo, no meu link, na minha sinapse. O que o Christian falou sobre ciclos da vida? Ele falou algo assim, que chamada a escrever a sua biografia, uma pessoa normalmente faz o quê? Conta a história até o ponto que ela está. Uhum. Muito rara a biografia que leva em consideração o ponto onde ela quer estar. Olha só. Muito rara a biografia que leva em consideração o que sonhamos. O que sonhamos. E eu acho que isso faz tanto sentido quando a gente está junto, ou quando a gente percebe que não é mais para estar junto, é recuperar, ainda que algumas separações, e a minha foi próxima mais de um pesadelo do que de um sonho, recuperar a capacidade de sonhar, né? O que queremos juntos? Uhum. E o que queremos separados, se vamos nos separar? Acho que trazer para a biografia pessoal e do casal o sonho é a chance de fazer raiar um solzinho de otimismo quando tudo nos convoca a ser mais pessimista. Né? Tudo está naquela nuvem. Isso que você falou de sonhar juntos, aí eu vou de novo trazer, também mania de quem dá aula, né? Trazer aqui para fazer a conexão, que é na negociação colaborativa, quando a gente está trabalhando juntos, cada advogado com seu cliente, e pensando bem num divórcio colaborativo, né? Cada cliente tem o seu advogado colaborativo, e sempre que a gente pode, a gente traz um profissional de saúde mental e um profissional de finanças para estar junto com a gente, olhando nessa família, nas suas necessidades todas. E no começo do trabalho, a gente procura construir com os nossos clientes o que a gente chama de carta de missão. Qual é a nossa missão? Onde vocês querem chegar ao final dessa negociação do divórcio? Como vocês querem se ver como par parental, como família, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? Que Qual é a legal. história que vocês querem que os filhos de vocês contem desse divórcio? E olha, eu estou falando isso nesse momento, a Miriam Bobrov, que é uma parceira querida, psicóloga, está Oi, entrando nessa Miriam. live, e a Miriam é uma pessoa que sempre faz essa pergunta: qual é a história que vocês querem que os filhos de vocês contem desse divórcio? Né? E essa ideia do divórcio com respeito é essa ideia. O divórcio tem que ser, se for para ser, um capítulo da história do casamento. Um dia aquelas pessoas se conheceram, se escolheram, quiseram estar juntas, viveram, tiveram filhos ou não tiveram filhos, mudaram, compraram casa, não compraram. Um dia elas escolheram, ou pelo menos um deles escolheu não estar mais junto. E vamos fechar esse capítulo e vamos para o próximo, né? Não deixar esse capítulo virar uma novela inteira, uma tragédia, um melodrama. Maravilhoso. Oi, Miriam. Lindo, 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 lindo. Queria saber tudo isso quando eu tinha 20 e poucos anos. Se o Christian estivesse aqui, suspeito que ele falaria que esse convite a criar essa memória
como que você quer que os filhos contem a história desse divórcio, acho que o Cristo fala assim, é como que aí você implica essas pessoas numa construção de um sonho saudável. E isso tem a ver com responsabilizar, né? Como que a gente sai do modo culpar, você fez, eu fiz, né? Como sair do modo chicotinho na mão, porque a culpa ela é um aspecto muito pouco transformativo, para uma implicação responsável pelo sonho. E acho que isso tem a ver com a gente se responsabilizar pelo que a gente quer. Perfeito. E pelas consequências do que a gente faz. Exatamente esse ponto que eu ia pegar aqui, Tebas, porque a gente estava conversando no tal do contrato paraconjugal, esses acordos que a gente faz quando a gente já está casado, portanto a gente sabe as necessidades do momento, né? Como mudar de cidade, como ter, de repente, nascerem gêmeos, como sei eu, que a vida é cheia de... Ainda bem, enquanto a vida, né? Estamos aqui, afinal de contas. E aí começaram algumas perguntas de que, não, mas e como é que faz para ter certeza que esse contrato vai ser cumprido e tal? Gente, o princípio dos combinados, e principalmente quando a gente vai brincar, e devia ser também quando a gente está casado, é que o combinado é feito para ser cumprido. Claro. É a responsabilidade pelo que eu estou combinando. O que eu estou dizendo que eu vou fazer, eu vou fazer. E se eu não puder fazer, então eu vou te chamar para a gente recombinar, né? Isso. Para a gente fazer de um outro jeito. E é isso que você falou tão bonito, isso, é a implicação, a responsabilização na construção de um sonho saudável, né? Que tem uma parte que é sonho, mas que tem uma parte que é realidade, né, Tebas? É construir como vai ser o nosso dia a dia, como vai ser o nosso cotidiano. Super. Afinal. E acho que só tem sentido sonhar se puder ser real depois, né? Porque senão não é sonho, é delírio, né? Maravilhoso. Eu te amo, Tebas. Você querido. eu adoro estar aqui com você. Adoro estar com você também. Que coisa linda. Que coisa ai, linda. ai. Mas é muito bacana essa ideia, né? Do combinado para o brincar e de como na vida a gente tem que estar inteiro, né? E para estar inteiro a gente precisa aceitar também como a gente se implica na inteireza das relações, né? E poder saber que é tão difícil também olhar para si e falar para o outro que eu preciso de você nesse momento, né? É difícil mesmo, é muito difícil, gente. A gente está falando só de coisa difícil. Tem a história clássica do Marshall Rosenberg. É clássica a história, acho que quem está aqui provavelmente já deve ter escutado, mas eu vou contar pela primeira vez, e peço que vocês escutem pela primeira vez também, porque acho que nunca me viram contando, que é a história da senhora que está muito chateada, porque o marido fica pouco com ela, trabalha muito. E aí ela faz o pedido para ele, ela fala para ele assim, amor, eu estou preocupado, eu acho que você está trabalhando demais. Dá uma semana, ele fala, amor, obrigado pela dica, me matriculei no golfe. Porque ela não conseguiu se responsabilizar pelo que ela queria. Amor, estou sentindo sua falta, queria que você ficasse mais em casa. É muito difícil. Então eu falo do outro, não falo de mim. E aí o outro não tem como adivinhar. Né? Perfeito. Então, responsabilizar-se pelo que a gente quer ajuda a gente a qualificar os pedidos da gente também. Mas isso precisa ter coragem. Né? Pois eu preciso saber pedir, né? Precisa saber pedir. Né? A gente costuma pedir o que não quer, né? Eu não quero que você faça tal coisa. Caiu a E acabou xícara. Caiu a xícara. Exatamente. A xícara deslizou assim, ó. Parecia, sabe quando o cowboy joga o copo de uísque assim, vem deslizando no salão? A gente costuma, estou generalizando para isso, saber pedir. Desculpe generalizar, mas é muito comum a gente peça o que não quer, né? Eu não quero que você faça tal coisa, tá? Muito bem, mas o que você quer? O que você precisa, né? Não, eu quero isso de você, mas o que isso atende em você? O que você precisa? O que você precisa? Isso
tem muito a ver com a habilidade de jogar e escutar. Se a gente joga para valer, a gente escuta para valer o que precisa, para aquele jogo ser bom para a gente, jogar para valer mesmo. Sim. E quando a gente é pequeno, a gente fala o que precisa. Não quero que seja ali na esquina, eu quero que seja aqui. A gente fala. Por quê? Porque não alcanço. Né? A gente fala o que precisa. É verdade. Chegou o Varley, que é um palhaço maravilhoso aqui. Desculpa quem eu não vi chegando, mas o Varley eu vi chegar. Olha aí, muito bom. Que gostoso ter o Varley com a gente. Eu não conheço o Varley ainda, mas estou conhecendo agora. Você tem que ver o TED do Varley. Coloca Varley Xavier. É um TED lindo em que o Varley fala do erro e do trabalho maravilhoso dele e do grupo dele, do instituto dele. Coloca aí, Varley Xavier, para você Vou ver colocar que aqui. lindeza. Você está dando tantas dicas bacanas que eu estou vendo aqui as parceiras do Divórcio com Respeito estão aqui assistindo a gente. A Renata, a Val, a Olivia, a Rosa, as parceiras estão todas aqui conosco. Gente, nós vamos criar depois, nós vamos fazer posts com dica de Cláudio Tebas na semana de Divórcio com Respeito. Então eu vou procurar lá o documentário do Hotshot, que você falou, do Palácio da Tribo. Toda ansiedade merece um abraço. Agora o TED do Varley Xavier. Nós vamos criar uma sessão de dicas que Cláudio Tebas está inaugurando aqui conosco hoje, pessoal. Vamos nessa. Que delícia. Varley, coloca aí no chat como que o pessoal acessa o Instituto Maravilhoso. Viu? É O pessoal já maravilhoso. está apoiando minha ideia. Beleza, já vamos dar mais trabalho para a Noemi, nossa querida assistente, assessora que programa aqui. Obrigada, Noemi. Você faz capas lindas, você chama as pessoas e tudo mais. Mas, Tebas, vamos lá. A gente tem mais uns minutos. Eu queria falar que você contasse um pouquinho mais dessa tua experiência, como você é muito rápido. Eu sei que você é um palhaço formado, que você tem 500 anos de experiência. Eu sei que não é do dia para a noite, pessoal, não é pôr o nariz e eu saio resolvendo tudo, né? Mas fala um pouquinho para a gente dessas técnicas, se você puder, de como você faz esses combinados. Aí, para curiosidade geral, que estou saindo um pouco do Divórcio com Respeito, mas já já eu acho uma conexão, né? De mobilizar a plateia, essa ideia de criar conexão com as pessoas, né? O Forças Amadas é muito isso, é escutar o que o outro precisa, né? E chegar num lugar de catástrofe. Como é que é essa chegada num lugar de catástrofe e poder fazer combinado e poder sentir o que o outro precisa no momento que o outro está numa extrema vulnerabilidade? Puxa, olha, eu acabei faz uns 2, 3 meses de escutar uma história tão linda. Eu vou puxar esse fio para de repente, e se eu me esquecer de alguma das suas colocações, você me traz de volta, ou me deixa aí, que nem balão, né? Mas eu acho que tem a ver com escutar a necessidade do outro para supor o que a gente tem para oferecer. É o que o outro precisa. Porque muitas vezes a gente tem muita coisa para oferecer, mas não é o que o outro quer, né? A gente tem que ter essa humildade de reconhecer. Agora, quando o litoral norte de São Paulo, deve ter gente do Brasil todo aqui escutando a gente, mas uns 3, 4 meses atrás, o litoral norte de São Paulo foi assolado pelas chuvas e muitas pessoas perderam a vida e tantas outras ficaram desabrigadas. Vocês lembram dessa história? Lembra dessa história, Maria? Foi no E a gente carnaval aqui, foi um horror, foi, né? Muita foi morte, todo mundo isso, soterrado, sem isso, água para beber, sem isso, conseguir sair da onde estava. exato, exatamente. E a gente estava se organizando para ir para lá. Um trabalho multidisciplinar. Os Palhaços Sem Fronteiras foram, né, antes da gente, inclusive. E aí eu não pude ir porque minha filha estava doente, eu estava cuidando da minha filha e eu parei há 3 meses para cuidar. Ela está bem, mas foi muito desafiador. Antes de qualquer expedição da gente, a gente tem encontros com lideranças locais que possam nos receber e que possam contar um pouquinho o que está acontecendo ali, para a gente não chegar totalmente de paraquedas, supondo que tem na nossa maleta tudo que as pessoas precisam.
E escutei uma história da Carmen, ela é uma liderança comunitária, ela tem um centro cultural em Boiçucanga. Eu escutei uma história que eu vou puxar essa história para depois falar da escuta dessas pessoas e de pactos e de construção. Ela traz essa história para a gente. No dia seguinte, as chuvas de Boiçucanga, ali, a chuva mais forte, tudo caído, e muitos voluntários ali tentando achar pessoas que pudessem estar soterradas. Ela está na rua e vê um vizinho dela entrando no que sobrou da casa dele, 3 paredes. Ele vê ele entrando no escombro e ele sai com uma coisa na mão. Escutei essa história agora, em março, quando a gente estava programando para ir para lá. Ele sai com uma coisa na mão. Ela supôs que ele foi pegar algo de valor financeiro, assim, uma caixa de joias, dinheiro. Ele sai e fala para ela: consegui salvar o que eu mais queria. E ela pergunta: o que você conseguiu pegar? E ele mostra para ela, assim, 2 porta-retratos. Por que eu estou contando isso? Porque acho que tem a ver com vulnerabilidade. O que essa história me conta é que quando tudo cai, o que fica é a história da gente. A história que a gente ousou viver, a história que a gente ousou construir consigo e com o outro. Escutar o outro e criar uma conexão implica fundamentalmente em considerar que o outro que está na sua frente, ele tem uma história. E que a palavra do outro não é um verbo, um sujeito, um predicado. A palavra do outro é a forma como o outro encontra para dar um pouco dele para você. Então, quando você escuta o outro, a palavra dele precisa ser recebida com muita honradez. Porque chega, através da palavra dele, um pedaço da história dele. E que pode ter sido o que sobrou quando tudo caiu na volta dele. Agora, vivi isso com meu pai, vivi isso com minha mãe, estou vivendo isso com meu sogro. Meu sogro adoeceu e está com muita dificuldade, assim, teve uma profunda decréscimo cognitivo mesmo. Ele está muito confuso. E ele estava em casa, agora ele já está na casa dele, logo que saiu do hospital, e teve 2 ou 3 dias que ele se recusava a tomar banho. E eu escutei aquilo, como que você faz? Eu acho que ajudei a construir uma opção por naqueles 2 dias ele não tomar. E vou falar por quê. Ainda que seja necessário o banho, lógico. Porque para o meu sogro, que não tinha mais força sequer para ir no banheiro sozinho, sair da cama, comer, o que tinha sobrado para ele era a sua palavra. O respeito ao não para ele não era birra. Até poderia soar como uma birra, mas ele estava se valendo daquele não para dizer: eu ainda tenho alguma autonomia quando tudo me falha. E quando tudo falha, é na palavra que a gente se apega para falar: ainda vale a pena viver. Porque se nem a minha palavra for respeitada, então melhor eu morro. O que eu estou trazendo a partir desses casos mais dramáticos é que escutar o outro passa fundamentalmente por valorizar a palavra dele. Valorizar profundamente o que o outro te dá. Ainda que seja dissonante com o que você acredita, ainda que não pareça suficiente para que você... precisa, aquela palavra carrega uma história por trás. Tem uma história ali. E acho que uma boa conexão com o outro passa por esse princípio básico. Chegou a palavra, é o que sobrou da parede. Chegou a palavra, respeita profundamente isso. E acho que palhaços e palhaças, seja com uma pessoa no hospital ou com uma plateia de 800 pessoas, precisa considerar que tem ali um pacto a ser feito. Não é a piada que eu estou levando, não é o riso que o outro vai me dar. Para acontecer o riso junto, é preciso estabelecer um código de confiança. Esse código de confiança normalmente se estabelece com um gesto significativo de respeito a uma pessoa da plateia. Falando de uma plateia grande,
Uhum. É ilusão achar que nossa, o palhaço ganhou 800 pessoas. Não, ele ganhou uma. O respeito com essa uma é que vai reverberando em nas outras. Nossa, é um espetáculo respeitoso. E, normalmente, esse respeito se revela a partir de uma escuta delicada do outro. Eu não sei se me alonguei demais, me perdoa. Imagina, perdoa. Muito obrigada. Nossa, muito obrigada. Eu sabia quando eu fiz a pergunta que você ia levar a gente nesse fio e você ia conectar, né? Nossa, eu amo te escutar e é tão lindo poder me conectar com você. Nossa, sensacional. É um privilégio ter a tua interlocução, querido. É muito, muito lindo. E é, Obrigado, e querido. é, e é tão gostoso te escutar que já se passou quase uma hora inteira aqui, nós dois, por incrível que pareça. Ó, só não vi o tempo passar. Pois pois é, eu também não. E aí, pra gente. Bom, essa sua fala já foi uma coisa assim, já vi as pessoas se manifestando aqui, não fui só eu que fiquei aqui toda aguada aqui, mas é tão bom escutar essas coisas que fazem bem, que mexem com a gente lá no fundão. Cláudio, Cláudio Tebas, que você poderia dizer para quem está se divorciando hoje? Que você, para a gente fechar aqui nossa conversa, dica, conselho, bilhetinho, papo de elevador, o que você fala para uma pessoa que está se divorciando hoje? Esse Cláudio Tebas Nossa, que já se divorciou, que faz tantos combinados, que cuida tanto das pessoas. não, olha, eu não sei, mas acho que a primeira coisa que me ocorre é pode acontecer de a separação, ela está movida também por muita raiva. As minhas experiências de raiva, a raiva estava sempre tentando me defender de uma coisa que eu não queria olhar. Então, acho se eu tivesse que oferecer aquele papelzinho que fica dentro do biscoito lá chinês, assim, eu diria assim, o que a raiva que parece ser do outro está pedindo para você olhar em você mesmo? Porque talvez você consiga encontrar uma coisa muito preciosa e levar para o encontro com o outro, não deslegitimizar a raiva, mas levar para o encontro algo que seja mais construtor. A raiva deve estar falando para você o que você precisa, acho que é isso. Maravilhoso, querido. Muito Maravilhoso. obrigado, querida. Obrigado. Obrigadíssimo. Muito obrigada por estar aqui com a gente, apoiando o nosso movimento do Divórcio com Respeito. Mais um ano conosco aqui. Parabéns. É Daí, maravilhoso isso. chegando no Rio, vai trabalhar amanhã o dia inteiro, dando palestra, está aqui atendendo a gente, conversando. Assim, nosso agradecimento profundo e obrigada por você, aqui Ana Paula, a Márcia, a Alessandra, a Olivia, tanta gente querida aqui participando do Brasil todo, o A Varley, que a gente está Márcia, querida, conhecendo, conheço a Márcia, beijinho na Márcia aí. Então, às vezes eu Cássio. consigo ler. Às vezes Beijo, a beijo. gente, eu tento ficar aqui É, também, e aí a gente vai inaugurar essa sessão de dicas da Semana do Divórcio com Respeito, motivados aqui pelo querido Cláudio Tebas. E, querido, super obrigada. muito, E fica muito aí obrigado. gravado esse papo, quando você quiser também indicar aí para as pessoas, nós estamos aí trabalhando nesse movimento de trabalhar com respeito, nessa Maravilhoso. escuta e nessa construção desses sonhos. Obrigado. Um sonho maravilhoso, falando tanto de sonho hoje, um movimento necessário e muito uma honra participar. Muito obrigada, queridíssimo. Então, gente, amanhã às 8 da manhã, a gente começa a terça-feira com o Beabá do Divórcio, tendo como anfitrião Jordano Bruno e como nossa convidada a advogada e presidente da Comissão de Direito de Família de Contagem da OAB,
Gabriela André Pereira. Muito obrigada e vamos que vamos, querido. Obrigadíssima. Obrigado. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.